Você já sofreu com a famosa procrastinação? Se você não sabe do que eu estou falando, eu posso pelo menos te garantir que você já sofreu com ela. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre quem é essa vilã da produtividade. E quantas vezes eu me vi nessa situação, jogado na cama, com tantas coisas para fazer e mesmo assim decidido a rolar o feed sem parar. Se você se reconheceu de alguma maneira com isso, seja bem-vindo ao Clube da Procrastinação. Mas calma, não para o vídeo ainda porque eu também faço parte desse grupo e hoje eu vou te contar 5 motivos que provavelmente estão te fazendo procrastinar. E por que eu tô fazendo esse vídeo, talvez você esteja se perguntando? A questão é que há muito tempo eu tô pra criar esse canal, há muito tempo eu tô pra fazer esse ou outros vídeos, mas isso nunca saía do papel. Se você me perguntar o porquê, eu não ia querer admitir, mas a verdade é que eu tava procrastinando. E é exatamente por isso que eu resolvi utilizar isso como tema do nosso primeiro vídeo. Então bora lá. Mas primeiro, o que é essa tal de procrastinação? Procrastinação, de uma forma resumida, é uma palavra que vem do latim procrastinus e significa aquilo que pertence ao amanhã. Isso soa familiar? Pois é. Procrastinar, então, é o ato de decidir deixar as coisas para depois ou, buscando no latim, para amanhã. Se você já teve dificuldade de se convencer a fazer uma tarefa que você precisava fazer ou até mesmo só gostaria de ter feito, saiba que talvez você esteja sofrendo com o que a gente pode chamar de o mal da procrastinação. Mas aqui eu deixo um aviso, cuidado! Procrastinação, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, não é sinônimo de preguiça. O preguiçoso simplesmente não faz as coisas porque não está afim. Ele tem coisas para fazer, ele tem coisas que gostaria de começar e não começa, e tudo bem, ele não está afim e não se sente culpado por isso. No caso do procrastinador, as coisas são um pouco diferentes. Você sabe que tem coisas para fazer e coisas que gostaria de fazer. E você quer começá-las, mas simplesmente não consegue e se culpa por isso. Mas agora que você já entendeu o que é procrastinação, bora entender então quais os motivos que podem estar te fazendo procrastinar. O primeiro motivo, e que, modéstia à parte, é o que mais me acomete, é a questão do perfeccionismo. Você exige tanto que as coisas sejam feitas com perfeição, que enquanto você não souber o passo a passo de como chegar lá, você simplesmente prefere evitar essas coisas a todo custo. E quando eu digo todo custo, é todo custo mesmo, você vai se esforçar muito para isso. O problema é que, como todo bom perfeccionista, você também se tornou um bom procrastinador. E você vai se agarrar nessas estratégias de evitação que criou até que você não tenha mais tempo, nem meios para fazer as coisas e deixá-las minimamente perto do que você gostaria. Que nesse caso é uma inexistente perfeição. E o mais assustador nessa situação é que quando você nota que não tem mais tempo hábil, você passa a ter 2 opções. Ou você continua evitando e inventa desculpas para não entregar e tanto faz, vida que segue. Ou você faz tudo de última hora e inventa outras tantas desculpas, como por exemplo, eu trabalho melhor sob pressão. Mas aqui eu preciso te alertar e te dar um grande segredo. Você não trabalha melhor sob pressão. Você só não quer admitir que tem um problema com procrastinação. E não importa o quanto você evite. Você não vai acordar no outro dia e as coisas simplesmente vão estar prontas. O segundo motivo é que talvez você esteja acreditando demais no que você tem sussurrado para si mesmo. Quando você tem algo para fazer e não é exatamente perfeccionista como eu, o buraco fica um pouco mais fundo. O que isso quer dizer? Você nem mesmo enxerga a possibilidade de fazer um trabalho mediano. Então é mais fácil simplesmente não fazer nada. E o mais assustador de acreditar tanto nessa voz é que ninguém sabe criticar você tão bem do que você mesmo. E aqui eu preciso te contar um outro segredo. Você nunca vai ser bom o suficiente para alcançar os padrões que você mesmo se impõe. Aposto que meu professor não vai gostar, meu chefe vai ficar irritado, todo mundo vai rir de mim. Eu nunca faço nada direito. Essas são só algumas frases que provavelmente você tem dito para si mesmo repetidamente. E pior, acreditado com muito afinco nelas. Mas por que você faz isso? Por que você se tornou tão bom em acreditar nessas vozes? Todos nós somos feitos para evitar emoções desconfortáveis e coisas ruins e irmos em busca daquilo que nos faz bem. E se eu acho que eu não sou bom em alguma coisa, às vezes me parece que é muito mais fácil e muito menos desagradável só deixar pra lá. Não é mesmo? O grande problema disso é que o seu futuro vai se tornando cada vez mais incerto.
Você não quer viver no presente. Viver no presente é ter que lidar com a incerteza das coisas que eu não sei fazer. Então eu me prendo a essa evitação do futuro, a evitação da crítica e a evitação de uma série de cenários que eu mesmo criei na minha cabeça. Então, o que você pode fazer sobre isso? Se eu pudesse dar só uma dica nesse vídeo, seria: seja gentil consigo mesmo no futuro. Ninguém é perfeito o tempo todo e ninguém é minimamente bom o tempo todo. Você não é diferente disso. Faça o que precisa ser feito agora. Existem tantas coisas que você tem deixado para depois e que em algum momento você vai ter que fazer. Qual é a diferença de fazê-las agora? Enquanto você continuar esperando o momento perfeito para agir, o momento em que você não vai mais se sentir incapaz, você não vai fazer, porque talvez esse momento nunca chegue. Não enquanto você não começar, de fato, a fazer as coisas. Frequentemente, a vontade e até mesmo a satisfação de fazer as coisas só surge depois que a gente já começou, até mesmo depois que a gente terminou alguma tarefa. Então eu te convido a fazer o movimento inverso. Ao invés de esperar se sentir bem para começar, comece para então se sentir bem. O quão bom ou competente você se sente tem relação direta à quantidade de coisas que você tem tentado fazer. O terceiro ponto, e talvez um dos mais delicados, é que talvez você esteja se auto-sabotando. E não entenda errado, todo mundo se auto-sabota de vez em quando. Talvez você esteja tendo medo do sucesso, ou até tem pensado que você não merece conseguir fazer essas coisas. O fato é que talvez você esteja sabotando as suas próprias possibilidades. Então aqui eu vou deixar uma pergunta e eu quero que você responda ela agora. Você realmente não sabe por onde começar, não sabe quais as coisas que tem que fazer ou você tem se auto-sabotado? Se a resposta for autossabotagem, eu te deixo mais uma questão e ela é muito importante. Você tem estado deprimido? O porquê dessa pergunta? Se você tem passado por um quadro depressivo, não faz sentido você se cobrar por estar procrastinando. Depressão é um caso sério. E até mesmo levantar da cama quando você tem depressão se torna algo assustadoramente difícil. Talvez esse seja o momento de você entender que precisa deixar algumas coisas de lado e buscar focar na sua própria saúde mental. Ninguém precisa passar por um momento desse sozinho, e você não é exceção. O quarto ponto a levar em consideração é que as pessoas têm tido cada vez mais problemas de foco, e quando eu digo cada vez mais, é cada vez mais mesmo. E isso se dá principalmente por conta da velocidade que a tecnologia tem avançado, muitas vezes de uma maneira maléfica para a nossa saúde. O que isso quer dizer? Enquanto eu tô aqui gravando, tem uma luz na minha cara, o celular pode ter uma notificação, e essa facilidade com qual as informações chegam, os estímulos nos agarram, se torna muito difícil eu sequer conseguir focar em um livro. E talvez este seja exatamente o seu problema. Talvez não seja perfeccionismo, talvez não seja um medo de sucesso, mas sim, o seu ambiente só esteja hiperestimulado. Então se pergunte: o local onde você trabalha e onde você tem procrastinado tem muitos estímulos, tem muitas coisas te distraindo? Um quinto ponto são os problemas de gerenciamento de tarefas. Eles são tão comuns quanto o quarto ponto. Às vezes você simplesmente não é bom em habilidades organizacionais e você não sabe ajeitar sua agenda de uma maneira que seja humanamente viável. A melhor parte de ser do quarto ou quinto grupo é que bastam algumas mudanças no contexto ou na forma como você faz as coisas e provavelmente a procrastinação vai embora. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar de um experimento muito famoso e que provavelmente você já ouviu falar, o experimento do marshmallow. Mas calma, você já vai entender o porquê que eu vou falar dele. Nesse experimento foram selecionadas crianças de idades extremamente variadas. Então, os pesquisadores colocaram o marshmallow em frente a elas e disseram: se você não comer esse marshmallow até eu retornar, você vai ganhar mais um marshmallow. Ou seja, essas crianças iam ter suas recompensas dobradas se aguentassem um pouco o desconforto. Agora sim, o que isso tem a ver com procrastinação? A gente pode fazer um paralelo muito interessante em relação ao adiamento das gratificações e você. Mas como assim? Isso porque muitas coisas que você tem deixado para depois ou até desistido de fazer te tornariam bem-sucedido, seja financeiramente, seja academicamente ou até espiritualmente. Mas você tem evitado esse desconforto que é a incerteza de começar alguma coisa nova. O que você tem que entender é que geralmente atividades importantes vão envolver algum nível de desagrado. E você precisa ser capaz de entender que isso faz parte. O sofrimento
o tédio, o desânimo, o desagrado, são todas coisas que fazem parte de ser humano. A boa notícia é que você não precisa mais ser escravo da procrastinação, e é por isso que no próximo vídeo eu vou trazer dicas para você acabar de uma vez por todas com essa grande vilã da sua produtividade. Aliás, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, curta e compartilhe que você me ajuda demais, principalmente nesse início, e se inscreva se possível. Até mais!